Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pai Jesus, o amor da Virgem Maria entre no coração de vocês e se instale. Amém? Meus queridos, nós vamos agora para essa parte do processo formativo, da Missão Jesus no Litoral aqui da Paraíba. Só que antes disso, eu queria dizer para vocês que as palavras que serão ditas, a formação que será ministrada aqui, ela precisa ir além do que é o projeto Jesus no Litoral. Porque é injusto com a missão, é injusto com a nossa vida missionária atribuirmos essa formação a um projeto. Porque Deus quer alargar a nossa visão para a nossa vida num todo. E isso é importante que vocês compreendam. E o título dessa formação é o chamado. O chamado. E você precisa compreender o chamado, porque somente quando eu compreendo o chamado, eu sei para onde eu devo ir. Eu sei aonde é o meu lugar. Eu sei o que eu devo fazer. Então é importantíssimo você compreender o chamado, para que você possa saber para onde você deve ir. Amém? Por isso, rapidamente, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Colocando a mão sobre o seu coração, eu quero pedir que o bom Deus possa vir em nosso auxílio. O Espírito Santo me ilumine nessa formação, ilumine você na hora de receber, você como receptor dessa formação, você como acolhedor dessa formação. Que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, faça do nosso coração terra fértil para acolher cada palavra. Nós seremos iluminados nessa formação pelo documento de Aparecida, principalmente pelos capítulos 4 e 5. E eu já digo para que você possa estudar e compreender melhor o que a igreja fala para nós. A igreja está gritando, falando para que nós sejamos missionários autênticos. E nós precisamos responder à igreja com a nossa vida. E que o Espírito Santo nesse momento possa vir sobre nós, nos iluminando, nos enchendo, inflamando o nosso coração pela vida missionária, a fim de que nós anunciemos o reino de Deus a todas as pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, nós iremos dividir essa formação em duas partes, para que você possa entender ela pedagogicamente melhor, tá bom? E você já vai anotando aquilo que eu for falando, porque no final desse vídeo, logo após esse vídeo, nós iremos apresentar 5 perguntas básicas, para que a gente possa, vocês possam responder e mandar para o Núcleo Estadual do Ministério Jovem, que irá avaliar a participação de vocês nesse vídeo, nessa formação que é de suma importância, tá bom? Então, a primeira parte que nós iremos falar é sobre o chamado ao seguimento de Jesus, e logo em seguida nós iremos falar sobre o chamado à vida comunitária, ou melhor, chamados a viver em comunhão, de forma mais específica. Isso está no capítulo 4 e capítulo 5 do documento de Aparecida, que é um documento da Igreja da América Latina e do Caribe. Os bispos da América Latina e do Caribe se reuniram, desenvolveram esse documento a fim de entender como é que anda a vida missionária, pastoral da igreja nessa região do mundo. Bom? E iniciando sobre o chamado ao seguimento de Jesus Cristo, nós iremos falar de forma muito concreta sobre coisas muito importantes. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que toda missão ela é precedida, ou seja, ela é antecipada por um fator muito importante chamado discipulado. E isso é importante que você entenda. Por quê? Porque o discipulado é o que me configura o mestre. É o discipulado que me faz ser uma pessoa igual ao mestre, semelhante ao mestre, um com o mestre. Porque é justamente no discipulado que eu conheço quem é o meu mestre e por conhecê-lo, começo a amá-lo e amando eu anuncio, porque eu vou participando da vida do mestre. À medida que eu vou participando da vida do mestre, eu vou compreendendo quem ele é e por isso me dá autoridade para anunciá-lo. E por isso preciso atender ao chamado primeiro, que ele é tido como vocação universal. Você sabe qual é? Isso mesmo, é vida de santidade. O discipulado, ele precisa andar em comunhão, ele precisa andar em unidade com a vida de santidade. Porque no discipulado eu me uno ao meu mestre. E quando eu me uno ao meu mestre, o que acontece? Eu adquiro as características dele. E o próprio Jesus lá em João 15:15 diz: eu já não vos chamo de servos, eu chamo vocês de amigos. O próprio Jesus, por meio da sua entrega, da sua morte, paixão e ressurreição, ele nos dá um espírito de filiação mesmo dele, que chama Deus de Pai, que clama Abba, Pai. Ou seja, em Jesus Cristo nós nos tornamos irmãos dele, filhos de Deus Pai. E por isso nós já não somos mais servos, nós somos amigos, nós somos irmãos.
né? E um amigo, ele sempre adquire a característica do outro, né? Ele sabe, porque ele sabe o que se passa na mente do outro. E isso é importante nós compreendermos, irmãos. Não tem como haver vida missionária sem busca pela santidade, sem um discipulado fiel, sem eu buscar conhecer quem é Jesus Cristo. Eu preciso conhecer verdadeiramente Jesus Cristo para que desse modo eu possa anunciá-lo, para que deste modo eu possa pregar a sua mensagem, anunciar a sua mensagem, falar do que ele quer falar. Isso é importante para a nossa vida. É preciso alimentar em nosso coração a resposta à santidade que nos é provocada. O próprio Jesus pede para que nós sejamos santos. Ele diz: sede perfeito assim como meu Pai do céu é perfeito. Sede santo como meu Pai do céu é santo. Essa convocação é uma convocação nossa, para nós. É uma resposta que nós precisamos dar. Porque a vocação universal da igreja, ela está acima de todas as vocações. Porque todas as outras vocações, elas sempre desembocam na vida de santidade. E melhor, a vida de santidade precisa ser ponto de partida para todas as vocações. Essa intimidade com Jesus, quanto mais eu vou conhecendo o meu mestre, mais eu vou sabendo quem é ele, eu vou querendo ser igual a ele, porque eu sei que somente ele é fonte de vida, fonte de água que jorra para a vida eterna, né? Esse Jesus vai me ensinando, vai me ajudando, vai me fazendo compreender quem ele é, me amando profundamente. E esse amor dele provoca no meu coração o desejo fiel pela santidade. Precisamos dar passos em direção à vontade de Deus em nossa vida. E aí eu queria dizer para vocês de dicas importantes que vocês já conhecem dentro do projeto Amigo de Deus, que nos ajuda, queridos, a uma vida de santidade. Começa com vida de oração, começa por vida participativa nos sacramentos, na reconciliação, na missa, na oração do terço, no jejum, na adoração a Jesus Eucarístico. Isso são peças fundamentais. Na renúncia ao pecado, nós precisamos renunciar ao pecado constantemente. A palavra de Deus também diz que onde habita o Espírito de Deus, aí é liberdade. Com isso, ela quer dizer que não tem como o Espírito Santo de Deus habitar em nosso coração e o Espírito do mundo, o Espírito do pecado também habitar no coração. Porque os dois não são da mesma espécie, não são da mesma substância. O Espírito de Deus, quando entra no nosso coração e faz morada nele, ele torna aquele lugar livre de todas as impurezas. Por isso que a vida de oração é importante, por isso que a participação nos sacramentos é importante, o jejum, a renúncia do pecado, porque isso faz com que o Espírito Santo de Deus na minha vida tome mais espaço, tenha mais vez, mais voz, seja mais forte que o Espírito do mundo. E aí eu vou adquirindo a característica do mestre na nossa vida. Tudo isso só é possível, isso aí é um fato, quando eu amo de verdade Jesus. Não existe discipulado não existe discípulo que finge ser amigo de Jesus. Ou ele é discípulo, ele não é. Porque o discípulo, ele ama Jesus e porque ele ama, esse amor gera no coração dele um impulso para fazer o que Jesus pede. Isso é muito importante. E após compreender que eu tenho esse chamado à santidade, esse chamado forte à santidade, que ele precisa se manifestar em todas as minhas ações e onde eu estiver, seja na escola, na universidade, no trabalho, no grupo de oração, na paróquia, no meu namoro, no meu casamento, na família, aonde eu estiver, eu preciso dar testemunho dessa vida de santidade. Eu preciso ser santo em todas as coisas, não é pela metade. Santa Teresinha do Menino Jesus diz, quero ser santo por inteiro, não quero ser santo pela metade. Nós precisamos aprender com os santos, aqueles que viveram essa vida e agradaram a Deus a ponto de receber a glória dos altares. Nós não podemos ser santos pela metade. Deus não nos quer pela metade, Ele quer a nossa humanidade inteira. Nós precisamos dar essa resposta a Deus. Eu preciso compreender também que ao ser chamado a participar da vida íntima de Jesus, também me torno um partícipe de sua missão. Ou seja, enquanto discípulo, amigo, irmão, eu sou chamado a participar da vida de Jesus. Em Jesus, nós recebemos a graça de sermos filhos de Deus, ao passo que também recebemos a mesma missão que Jesus recebeu. A igreja nos ensina isso. Documento de Aparecida, capítulo 4. Nós recebemos de Deus, assim como Jesus, a mesma missão, a missão que procede do Pai. Ou seja, nós recebemos, Jesus recebe por natureza e nós recebemos por participação. Ou seja, quando eu me uno a Jesus, quando eu acolho a mensagem de Jesus, junto com Ele, eu recebo a missão que o Pai deu a Jesus. Por isso, eu não só me torno discípulo, eu também vou me tornando missionário. Isso é muito importante a gente compreender, porque a gente participa da vida de Jesus e à medida que a gente participa, a gente vai também fazendo com que a sua missão seja propagada, porque ela também se torna a minha missão. Ou seja, eu vou me tornando um missionário também. E isso é importante, Ao passo que o discípulo participa da vida do ressuscitado, Filho do Pai Celestial, porque Jesus e seus discípulos compartilham a mesma vida que procede do Pai, esse é documento de Aparecida, ele também é chamado a comunicar
a mensagem do Pai, né? E isso é muito importante nós compreendermos. E é justamente por isso, e aí o documento da Aparecida, eu vou abrir uma aspa bem grande aqui, o documento da Aparecida diz que todo discípulo é missionário, pois Jesus o faz partícipe de sua missão, ao mesmo tempo que o vincula a ele como amigo e irmão. Né? E é interessante isso, queridos, porque à medida que eu sou discípulo de Jesus, né, à medida que ele me envia, à medida que eu vou anunciá-lo como discípulo missionário, ao mesmo tempo que isso acontece, eu vou me tornando amigo de Jesus, mais íntimo de Jesus. Isso é preciso compreender. E cumprir, e a igreja fala, né, que cumprir esta missão não é tarefa opcional, mas parte integrante da identidade cristã, porque é a difusão testemunhal da própria vocação. Deu para você compreender um pouco disso que a igreja fala? Ela diz que cumprir esta missão não é uma tarefa opcional, mas é uma obrigação. É obrigação porque nós iremos testemunhar daquilo que é a nossa própria vocação. Essa vocação de santidade, essa vocação de sermos amigos de Jesus, íntimos de Jesus. A igreja diz que não é uma tarefa opcional. Você não tem a opção de ficar em casa parado pensando se você vai anunciar ou não o nome de Jesus, pensando se você vai anunciar ou não a mensagem evangélica. Essa não é uma opção para mim e para você. Você que recebe a graça do batismo, você que é batizado na igreja, recebe do próprio Jesus a missão que o Pai deu a ele. E por isso você é obrigado a anunciar esse Jesus. É obrigado, meus queridos, porque nós participamos dessa vida. Isso é a nossa vocação. Nós recebemos isso no batismo e quando recebemos também a graça do batismo no Espírito Santo, isso é ainda mais poderoso na nossa vida, potencializado na nossa vida, e isso precisa nos incomodar de ponta a ponta do nosso ser, porque nós somos obrigados. A igreja diz isso. Cumprir esta missão não é tarefa opcional, mas parte integrante da identidade cristã, porque é a difusão testemunhal da própria vocação. Documento de Aparecida, os bispos da América Latina e do Caribe, ou seja, a igreja, dizendo para nós que nós precisamos entender que não é opção a gente anunciar o evangelho, é obrigação, é sempre obrigação. Por isso eu quero dizer para vocês e vocês não podem simplesmente ter essa formação apenas por Jesus no litoral. Vocês entendem quando eu digo que é injusto? É muito injusto e nós compreendemos que a gente tem que se preparar o tempo inteiro e com toda essa força formativa que a igreja nos propõe, simplesmente para passar 10 dias de missão. Tudo bem que em janeiro você vai transbordar isso, mas no meu grupo de oração isso precisa inquietar o meu coração. Na minha escola, onde eu for, eu preciso compreender que não é opção. Eu vou escolher anunciar Jesus. Não, meus queridos, não é. É obrigação. E você precisa acolher essa obrigação na sua vida. Amém? E aí nós fechamos esse primeiro momento. Esse primeiro momento que eu falo desse segmento a Jesus Cristo, dessa vida de santidade que me provoca a missão, né? Que me provoca a vida missionária. Você precisa compreender isso muito bem, né? Para que assim a gente entre no segundo ponto dessa formação, que é chamado a viver em comunhão. Né? Isso aí é o capítulo 5 do documento de Aparecida. Lembrando, né, que você precisa prestar atenção, nem adianta você ficar pulando a mensagem que eu estou colocando, porque na verdade no final desse vídeo vocês receberão 5 perguntas que vão estar dentro dele para que você possa responder. Então nem adianta você ficar passando um mousezinho lá, o cursor no vídeo para passar, para burlar o vídeo, porque não adianta. Você vai precisar ler e assistir ele por inteiro para poder responder as perguntas, tá bom? Nem adianta, viu? Segundo ponto. Que a gente compreende que o resultado de toda a missão, de tudo isso que eu falei para vocês agora há pouco, né, ela desemboca na vida comunitária. Né? Sempre quando eu vou evangelizar, a pessoa precisa ir à vida comunitária, ela precisa ir participar da paróquia, do grupo de oração. Claro que isso não acontece sempre, é desejo do nosso coração, mas nem sempre a pessoa está pronta para acolher. Só que antes de falar desse desembocamento na vida comunitária, eu preciso falar que, no sentido inverso, toda a missão ela é transbordamento de uma vida em comunhão, da vida comunitária. Né? Isso é importante que você entenda. Ou seja, é preciso estar em comunhão com a igreja para poder compreender a vida do discípulo missionário. Nós não falamos, queridos, o que a igreja não fala. Ou então nós não ficamos falando o que a igreja diz o contrário. Isso não é vida de discípulo missionário. O discípulo missionário ele anda em comunhão com a Santa Mãe Igreja. Aquilo que o Papa nos ensina, aquilo que a igreja nos ensina, o magistério rico da igreja fala. Aquilo que é próprio do ensino da igreja, nós traduzimos, nós repetimos, nós transmitimos. Por quê? Porque a igreja é a grande detentora, é aquela que conhece os ensinamentos de Jesus. Né? Ela é a grande mestra, porque o próprio Jesus deu a ela, por meio dos sucessores apostólicos, dos papas,
né, dos bispos do mundo inteiro, deu a ela a capacidade de compreender aquilo que nós leigos não compreendemos facilmente. E por ela compreender, ela transforma isso numa linguagem fácil, transmite para nós e nós acolhemos. E ao acolhermos, nós divulgamos, disseminamos, nós propagamos em todos os lugares. A igreja é a grande esposa, né? Ela é a grande noiva de Cristo. E essa esposa sabe quem é o seu esposo, ela conhece ele. Por isso que nós não dizemos nada, ao contrário do que a igreja diz. Nós não colocamos a igreja contra o povo, nós não colocamos o povo contra a igreja, nós simplesmente não chocamos os ensinos da igreja com o nosso, por nos acharmos sábios demais, inteligentes demais para falar o que a igreja não fala, meus queridos. E isso é preciso que vocês compreendam. Por isso, não há como anunciar sem estar em comunhão. Não há como falar do que a igreja não fala, né? Porque a igreja está em nós. Nós precisamos viver essa vida eclesial, essa vida ligada à igreja. É importante. E aí eu chamo você a fazer essa análise pessoal. Será que eu estou vivendo de fato em comunhão com a igreja? Será que eu tenho participado dos sacramentos? A minha vida de missa, como é que tá? Você tem participado da missa apenas no domingo? Tudo bem que tem pessoas que têm situações só podem participar no domingo. Mas será que você se utiliza dessa desculpa só para participar de missa no domingo? Os outros dias da semana, os outros momentos. Se você tem essa oportunidade, você tem aproveitado, você tem ido até a igreja, né, conversar com seu amigo Jesus, porque ele é teu amigo. Escutar o padre, a homilia, aquele momento da palavra partilhada, mesa da palavra, mesa da Eucaristia, alimentando a nossa alma. Isso é fundamental, porque a minha vida missionária transborda disso. Ela é transbordamento dessa vida comunitária, desse viver em comunhão. Né? E aqui voltamos àquela questão inicial dessa temática. Né? Toda a vida missionária, toda a missão, ela desemboca na vida comunitária. Isso é preciso que vocês compreendam, meus queridos. Né? Que na verdade, por que nós evangelizamos? Nós evangelizamos porque queremos que as pessoas tenham uma experiência real com Jesus, uma experiência pessoal e verdadeira com Ele. Né? E após elas terem essa experiência, elas vão sendo inseridas na vida comunitária, elas vão entrando na vida em comunhão e vai crescendo. Né? Ela vai crescendo, eu vou crescendo, nós crescemos e nós adquirimos essa vida comunitária. Por isso que eu quero dizer para vocês, meus queridos, um jovem que não conhece o que a igreja diz, é um jovem que anda cegamente. Ele anda cegamente. Porque a igreja, ela é a grande professora, a grande mestra dos ensinamentos de Jesus. Por isso, nesse final, né, de formação, que não foi tão longo, você nem cansou muito da minha voz, eu tenho certeza que deu para você compreender um pouco daquilo que essa formação queria passar. Você possa compreender que é preciso vida comunitária, é preciso comunhão. Por isso, meus irmãos, que o bom Deus possa enviar vocês não só para o Jesus no litoral, digo bem claro isso, mas para a vida de servo de grupo de oração, a vida de missionário, a vida de carismático, que o Senhor envie com o seu Espírito Santo e faça com que você tenha vergonha na cara, assuma sua missão e anuncie aquilo que é a verdade absoluta da nossa vida. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a 6ª edição do projeto Jesus no Litoral, Deus abençoe o seu grupo de oração, Deus abençoe a sua vida missionária.